Seja muito bem-vindo. Voltamos a fazer a jornada, sua terapia de choque semanal. Tava com saudade. Olha o pessoal chegando. Sejam bem-vindos todos que estão chegando para mais uma jornada, sua terapia de choque semanal. E hoje nós vamos falar sobre análise do caráter. É um tema muito bacana, um tema profundo. Não vai dar nem para arranhar, né, a complexidade desse tema, mas eu quero dar continuidade, né, nas próximas quartas-feiras, né, que a partir de agora voltamos a nos encontrar, né, toda quarta-feira às 20 horas. Né. Que bom que vocês estão chegando. Né. Eu ainda estou de castigo aqui, né, nessa plataforma. Né. Talvez poucas pessoas apareçam por aqui porque a minha live não está sendo muito divulgada, mas eu espero que esse castigo dure pouco, né? Porque afinal de contas, né, já passou tudo aquilo que a gente vivenciou. Vocês sabem bem quando, como e onde, né? Então sejam muito bem-vindos. Queria um curso em BH? Isabela, todo mundo queria um curso em BH, em Fortaleza, em Florianópolis. Vem pra cá, vai começar agora, tá? A 25ª turma de formação em filosofia integral aplicada clínica e a orientação filosófica, tá? É um curso muito bacana, são 18 encontros, um sábado por mês, presencial, e tem uma complementação lá no Telegram, né? Modéstia deixada de lado, é um curso bem bacana, é um curso que vale muito a pena, um curso profundo. E as últimas 4 turmas, né, o nível dos alunos aumentou sobremaneira, muito mesmo, porque eu retirei o curso da universidade. Vejam vocês, né, era uma pós-graduação, estava dentro dos muros das universidades, né, 3 universidades que chancelaram o curso nos últimos 15 anos. E quando eu retirei da faculdade, o nível dos alunos melhorou sobremaneira, né? Talvez porque quem me procure não venha necessariamente atrás de um papel, de um certificado, como diria o professor Olavo de Carvalho, né? São pessoas que não nutrem fetiches por certificados, né? Que vêm buscar conhecimento, ainda que, né, as pessoas saiam certificadas aqui do curso, né? É uma formação livre, mas é uma formação muito sólida, muito consistente, que eu tenho a honra de dividir com um grande amigo meu, um grande professor querido, chamado Fábio Blanco. Quem não o conhece, deve conhecer. Ele não é um grande influenciador nas mídias digitais, ele não patrocina muito isso, mas vale a pena vocês conhecerem. Ele posta ocasionalmente textos muitíssimo interessantes. Fábio Blanco. Então vamos lá, vamos direto para o nosso tema hoje, tá? Tá chegando um pessoal aqui que inclusive são meus alunos, a Gisele já chegou por aqui, o Ricardo, sejam muito bem-vindos, meus amigos queridos, né? Um casal incrível que vem lá do sul do país, né? Pega o carro e 6 horas de viagem, né? Todo sábado para chegar aqui. Gosto muito de vocês, viu? Obrigado pela participação mais uma vez. Bom, vamos direto ao tema então, análise do caráter. Olha só, quando a gente fala de análise do caráter, a primeira coisa que vem à cabeça, né, é que assim, o caráter ele se constrói durante a vida. O caráter ele vai sendo burilado na medida que a gente vai sendo educado, que a gente vai tendo experiências, que a gente vai tendo os nossos encontros, os encontros intersubjetivos, os encontros sociais. E chega um determinado momento que o nosso comportamento ele já criou determinados hábitos e que você fala, olha, o indivíduo é um homem de caráter, ele tem um bom caráter ou ele tem um mau caráter. Mas a verdade é que nem todos os psicólogos, nem todos os filósofos usam o termo caráter, né, para definir aquilo que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida e que pode ser simbolizado pela a nossa personalidade. Existem alguns psicólogos, principalmente psicólogos franceses que viveram ali na década de 50, que eles vão utilizar o termo caráter como sinônimo de temperamentos. Olha só que bacana, né? E quem me segue sabe que a gente já conversou muito aqui sobre temperamentos. Quem me segue sabe que a gente fala muito também sobre uma teoria maravilhosa do professor Olavo de Carvalho,
né, que são as 12 camadas da personalidade, e eu quero partir daí. Né? Então, vamos pensar que você acabou de nascer, né, e você só tem um corpinho, tá aqui, ó, só tem um corpinho, né, e esse corpinho pequenininho, ele vai ser a base de tudo aquilo que vai ser construído no decorrer da vida, que a gente vai chamar de personalidade, né? Um filho pequenininho, recém-nascido, ele praticamente não tem personalidade, não teria sentido algum, né? Olha só, turma, meu filho nasceu agora, olha como ele é um bebezinho com uma personalidade sólida, né? Com uma personalidade forte. Não, ele só tem um corpinho, e aquele corpinho ele deseja determinadas coisas que têm a ver com satisfação das suas necessidades fisiológicas básicas, né? Passam alguns meses e aquele bebezinho, ele começa a demonstrar já determinadas inclinações. Ele se inclina para o mundo que lhe agrada e ele se afasta do mundo que não é tão agradável assim, né? Ele está entrando na segunda camada da personalidade, né, que eu vou representar aqui com esse segundo círculo, né? Essa segunda camada da personalidade, ela guarda nela, né, heranças biológicas que vêm com o bebezinho, que vêm com a gente, né? Nós temos inclinações para gostar de determinados alimentos, para não gostar de outros alimentos. Nós temos inclinações mais sutis que vão, com o passar do tempo, demonstrar aquilo que a gente se acostumou a chamar de temperamentos, mas que esses psicólogos franceses chamam de caráter. O que é o temperamento e o que é o caráter para esse grupo de pensadores? Temperamento ou caráter são inclinações naturais para nós nos comportarmos de determinada maneira, né? Para nós agirmos no mundo depois de um determinado estímulo. Bom, todo mundo já ouviu falar sobre temperamento sanguíneo, temperamento fleumático, temperamento melancólico e temperamento colérico. Talvez no Ocidente, pelo menos, a primeira teoria psicológica erigida por Hipócrates, né, há muitos anos, né? Estamos falando de 2.600 anos, mas essa teoria ela ainda é muito elucidativa, e se você colocar a cabeça para fora no mundo, você vai encontrar pessoas com um comportamento fleumático, melancólico, colérico ou sanguíneo. Isso é muito interessante. O Ítalo Marcilli já deu um curso maravilhoso sobre temperamentos. O padre Paulo Ricardo tem um curso maravilhoso sobre temperamentos. E é muito útil para você identificar qual é o teu temperamento, né? A partir de onde você se comporta. É claro, os temperamentos, estando na segunda camada da personalidade, eles vão ser a base da personalidade, mas eles não vão ser a totalidade da personalidade, porque o tempo vai passando e você vai colocando outras camadas sobre essa base de temperamentos, ou essa base de caráter, mas continua, como o próprio nome diz, sendo a base, né? A questão é que, assim, ainda que seja bacana, ainda que seja legal, ainda que seja atrativo, ainda que seja sedutor, né, ainda que seja gostoso estudar os temperamentos, a gente está falando de algo de 2.600 anos atrás. Muita coisa já foi descoberta pela psicologia, pela própria filosofia, com o passar dos anos, né? E eu queria hoje começar a falar para vocês sobre uma teoria de temperamentos, uma teoria de caráter, né, que vai além dos 4 temperamentos, né? A gente vai falar sobre 8 temperamentos. A gente vai falar sobre o temperamento apaixonado, a gente vai falar sobre o temperamento sentimental, a gente vai falar sobre o temperamento nervoso, sobre o temperamento colérico, sobre o temperamento fleumático, temperamento sanguíneo, temperamento apático e temperamento amorfo. Olha só, então por aí a gente já vê que não seriam 4, mas 8 temperamentos, né? E esses 8 temperamentos também têm uma peculiaridade. Vamos imaginar que eu tenha um temperamento sentimental, né? E você também tenha. Mas as pessoas que nos conhecem falam assim: puxa vida, o Danuca, ele tem um temperamento sentimental, a Maria também, mas eles são tão diferentes. Sim, nós somos diferentes porque em cima
do temperamento sentimental, por exemplo, a gente pode acrescentar outros elementos que podem ou não nascer conosco e que vão nos diferenciar em termos comportamentais, ainda que a gente divida uma base que possa nos caracterizar como sendo apaixonado, sentimental, colérico, nervoso, fleumático, sanguíneo, apático ou amorfo. Né? Um psicólogo chamado Heymans, ele investigou com muito critérios científicos, ele investigou uma quantidade muito significativa de pessoas em 3 elementos que, segundo ele, nascem ou não com a gente. Tá? Esses elementos são emotividade, atividade e repercussão. Emotividade, atividade ou repercussão. Tá? A Edilma está falando aqui, não consigo distinguir qual é o meu. Né? Edilma, não sei se você está falando dos temperamentos de base grega, né? Os 4 temperamentos. Hoje a gente está começando a falar de uma outra teoria, de uma teoria que começa com um psicólogo chamado Heymans, mas depois psicólogos franceses vão aprimorar cada vez mais essa teoria. Eu estou produzindo um curso, inclusive, que vai ser muito bacana, né? O nome do curso vai ser Além do Temperamento, ou Além dos 4 Temperamentos, e a gente vai colocar luz nessa questão dos 8 temperamentos dessa turminha francesa, e que é muito bacana, porque a partir do momento que você começa a entender esses elementos que podem nascer ou não conosco, você começa a se compreender melhor, você começa a compreender melhor os teus filhos. É absolutamente primoroso para quem tem filho pequenininho e quer desenvolver uma metodologia de educação um pouco mais alinhada com a própria natureza, né? Porque quando a gente fala de temperamento ou caráter, a gente está falando da nossa natureza, daquilo que Papai do Céu nos deu. Falou, olha, tá aqui uma malinha de ferramentas, você vai nascer com essa malinha de ferramentas, se vira aí com o que eu tô te dando, mas olha, se esforce para conseguir coisas que vão além desses elementos que eu tô te dando, além dos elementos da natureza, né? Então, como eu falei para vocês, a gente começa com 3 elementos que podem ou não aparecer em você: emotividade, atividade ou repercussão. É claro, existem testes para a gente avaliar isso, existem algumas abordagens muito bacanas, mas eu vou tentar explicar rapidamente esses 3 elementos. Depois ainda faltarão inúmeros outros elementos, como por exemplo, amplitude de consciência, avidez, ternura, interesses sensoriais, paixão intelectual e a polaridade. A ideia é eu explicar cada um desses elementos para vocês, é claro que não em detalhe, porque são lives, né? É mais uma coisa para a gente saber que existe, né? Mas, mais uma vez, eu estou bolando um curso que vai ser muito bacana para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais. Ele está quase pronto. Então vamos lá, emotividade. Todos nós somos emotivos, todos nós vivenciamos emoções, todos nós vivenciamos sentimentos, né? Mas é evidente que alguns de nós têm uma maior tendência a ser sequestrado pelos afetos, tem uma maior tendência de, na medida que a emoção aparece, se deixar conduzir pela emoção. A esses indivíduos a gente vai dar o nome de emotivos. Emocionar-se é perturbar-se, mas não perturbar-se no sentido de eu estou perturbado. É perturbar-se saindo do teu eixo, tanto negativamente quanto positivamente. Eu, por exemplo, eu sou um indivíduo muito emotivo. Tá? Então, para começar, o meu temperamento começa com um E maiúsculo. Eu já fiz várias vezes o teste, né? Eu me conheço, eu sei como é que eu respondo ao mundo, mas tem pessoas que começam, né, a descrição do seu caráter com um N pequenininho na frente de um E maior, ou seja, são indivíduos não emotivos, ou seja, dos 8 temperamentos ou dos 8 tipos de caráteres que existem, 4 deles começam com a letrinha E e 4
não tem a letrinha E. Então 4 são emotivos e 4 são não emotivos. Para você saber se você é emotivo, você precisa lembrar da tua vida e perceber se você, no decorrer da tua historicidade, no decorrer da tua vida, você se preocupou com ninharias, com coisas pequenas. O emotivo, ele vibra por ninharias, ele vibra por coisas muito pequenininhas. É claro que um emotivo na camada 4 é insuportável. Um emotivo como eu, que está na 8 provavelmente, né, já consegue colocar um tipo de freio nas suas emoções. Né? Isso não significa que de vez em quando eu não vibre por ninharias. Mas depois de um tempo eu olho para trás e dou risada de mim. Falo, caramba, nossa, não era para tanto. Não era para tanto. Né? Eu choro em comercial de margarina. Né? Eu, quando estou ouvindo música, tendo a me arrepiar. Então, doutor Danuca, emotivos são geralmente aquelas pessoas de coração mole, né? Não necessariamente, porque a emoção ela pode se manifestar de diversas maneiras. Você quer ver um indivíduo que era extremamente emotivo? Hitler. Provavelmente não era o tipo de pessoa que chorava vendo um comercialzinho de margarina na televisão. Né? Mas quem vê os discursos dele com aquela verve, né? Fala, caramba, um indivíduo que se deixa levar pelas emoções. Perdão. Então tenham isso em mente. As emoções, elas se manifestam de várias maneiras. Elas podem se manifestar de uma maneira doce, de uma maneira meiga, elas podem se manifestar de uma maneira cáustica, elas podem se manifestar, né, de uma maneira bem-humorada. A forma como nós vamos expressar a nossa emoção, ela é muito variada. Agora, vamos pegar crianças pequenininhas. Crianças pequenininhas comparadas com adultos serão sempre emotivas. Mas a verdade é que quem tem mais de um filho, 2, 3, 4, sabe que alguns são muito mais emotivos do que outros. Né? Aqui em casa, de vez em quando, nós recebemos a visitinha, né, de 2 sobrinhos que a gente gosta muito. Na realidade, a gente tem vários sobrinhos. Me veio na cabeça esses 2 agora porque eles são muito diferentes. A Maria Valentina tem 7 aninhos, é uma queridinha, docinha, né? É o tipo fleumático da matriz grega. Né? Você coloca ela sentadinha, ela fica. Né? Quando ela está feliz, ela dá um sorrisinho e dá 2 pulinhos assim. Quando ela está triste, ela, tia Nath, e chora um pouquinho. Nossa, ela é emotiva, né? Não, provavelmente a Maria Valentina é não emotiva. Porque a gente tem um outro sobrinho, né? O Henry, e esse moleque parece um siri na lata. Quando ele tá feliz, ele tá muito feliz, ele sobe pelas cortinas, ele se joga de cabeça no chão. Quando ele tá triste, ele bate a cabeça na parede, ele grita. Ele é a emoção pura. É claro, não é só assim que a gente vai analisar se uma criança é emotiva ou não. Mas a gente já pode, de alguma maneira, né, falar que Maria Valentina, emotiva. Tá? Henry, não emotivo. Começamos a análise do caráter dessas 2 crianças. Né? Bom, a gente poderia ficar aqui pelo menos 10 lives de 1 hora para falar só da emotividade, né? Com base nesses psicólogos franceses e nessa análise de caráter. Mas eu estou querendo só sobrevoar o tema com vocês. Vamos para o segundo elemento, né, daquele psicólogo Heymans. Né? Ele vai falar que o segundo elemento, ele é a atividade. Atividade. O que é a atividade? Né? Atividade é a característica de um indivíduo que age muito, né,
que é ligado na tomada? Não. Atividade não é um elemento, né, que pode ser definido como algo que faz a pessoa agir muito. Atividade tem a ver com a disposição natural para agir. Disposição natural para agir. Olha só que interessante, né? Um indivíduo pode ser ou aparentar ser extremamente ativo, mas para produzir tudo aquilo, o custo é enorme. Pega um indivíduo naturalmente ativo, como eu. Eu nasci assim, eu não tenho mérito moral nisso, eu nasci assim, emotivo e ativo. É assim que eu nasci, emotivo e ativo. Muitas vezes eu falo pra Natália, minha esposa, caramba, Nath, tô cansado. Nossa, faz 1 ano, né, que a gente tá trabalhando de domingo a domingo. Eu tô muito cansado. Daí ela fala assim pra mim, Má, sábado e domingo agora não tem curso, não tem nada pra fazer. Você vai poder não fazer nada. E eu, caramba, que legal, não vou fazer nada. E daí eu acordo no final de semana, tomo um cafezinho, sento do sofá que tá aqui, eu tô vendo, né? E falo, nossa, não vou fazer nada, né? E olho para a estante, 5.000 livros. E penso comigo, faz tempo que eu não limpo a estante. Eu preciso limpar esses livros. E toca eu, sábado e domingo, limpando os livros da estante. Isso é uma característica de um indivíduo naturalmente ativo. Ele simplesmente não consegue ficar parado. Um indivíduo que é, por exemplo, emotivo, não ativo, jamais faria alguma coisa num sábado e domingo, né? Que ele pode não fazer algo. Então você que está me ouvindo, você tem que pensar, será que eu sou emotiva ou não emotiva? Por natureza, né? Será que eu sou ativa ou não ativa? Por natureza. Danuca, eu posso ser emotivo às vezes e não emotivo em outras ocasiões? Pode, mas quando você for fazer o teste, você vai ver que existe uma pontuação, tá? E chega um determinado número ali de pontuação que você é classificado, né, ou classificada como sendo emotivo. Talvez não no talo. Eu pontuo 10 em todas as questões. Tá? Emotivo. Tudo que eu respondo ali dá um nível de emotividade alta. E dá um nível de atividade também muito elevado. E eu sou assim desde pequenininho. Não estou me gabando disso, tá? Por favor, isso não tem mérito moral. Essa análise é uma análise eminentemente psicológica. Ela não tem mérito moral algum. Tá? Minha mãe, geralmente ela lembra quando eu era pequenininho, 7 aninhos, 8 aninhos, que no final da semana eu entregava para ela as minhas roupinhas sujas para ela lavar. Só que eu as entregava dobradas. Roupa suja eu dobrava. Dobrava por livre iniciativa. E daí você olha e fala, caramba, olha, a criança está disposta a fazer porque ninguém mandou. Por que ela está dobrando e dobrando roupa suja, mas não faz o mínimo sentido? Você que tem filho, você consegue perceber a disposição natural do teu filho? Disposição natural do teu filho para realizar determinadas coisas que você não pede, né? Para o teu filho fazer, você tem que pedir? Se você tem que pedir as coisas para o teu filho fazer sempre, provavelmente ele é um não ativo. Aí olha só que pergunta bacana. Vamos imaginar que eu seja um indivíduo de caráter ativo e você seja um indivíduo de caráter não ativo. E nós, na última semana,
entregamos para o mundo a mesma coisa, entregamos coisas significativas para o mundo, quem é que vai ter maior mérito moral por essa entrega significativa? Eu ou você, sendo não ativo, não ativa? Você. Por quê? Porque mesmo não disposto, você foi lá e fez. Então o fato de você ter nascido com a camada 2, né? Com a camada 2 aqui, ó. A camada 2, recheada de uma tendência natural à não atividade, isso não significa que você não poderá entregar coisas absolutamente fantásticas para o mundo. Tá? Esses psicólogos franceses, né, eles têm vários livros que eles analisam biografias, né, biografias de pessoas incríveis e que marcaram a humanidade, pessoas que morreram na camada 9, na camada 10, e muitos deles de caráter não ativo. Tamo junto, beleza? Então você pode ser um emotivo ativo, você pode ser um não emotivo ativo, você pode ser um emotivo não ativo, você pode ser um não emotivo e não ativo. Olha só, você pode ter vários tipos de caráteres. Né? Tamo junto? Emotivo ativo, não emotivo e ativo, emotivo e não ativo, não emotivo e não ativo. Beleza. Qual é o terceiro elemento? Então, olha, ele está analisando a tendência de respondermos ao mundo de maneira emocionada ou mais contida. E a tendência que temos de atuar no mundo, né, com mais disposição ou com menos disposição. Características herdadas. Nasce com você. Terceiro elemento. E com o terceiro elemento, nós já podemos classificar vocês em um daqueles 8 temperamentos. O terceiro elemento recebe o nome de repercussão. Isso é muito bacana, muito bacana. Eu vou até ler algumas coisas para vocês aqui, que eu acho que vale a pena. Deixa eu ver se eu encontro, né, aquilo que eu quero ler. Né? Ok. O psicólogo alemão Otto Gross chamou a atenção em 1902 sobre a ideia de repercussão. Isso é muito legal, não vai embora, fica aí que isso é muito bacana, né? Presta atenção. Dar-se-á o nome de primários aos indivíduos nos quais as impressões do mundo, os estímulos do mundo, atuam sobretudo mediante a sua função primária, ou seja, as coisas do presente determinam o teu comportamento, mais do que aquelas coisas que aconteceram no passado. Doutor Danuca, o que é um indivíduo primário mesmo? Um indivíduo primário é um indivíduo que tem o seu comportamento muito mais movido, muito mais orquestrado pelas coisas que estão acontecendo do que pelas coisas que aconteceram. Em contrapartida, olha que legal, né? Chamaremos de secundários aqueles em quem as impressões do mundo têm forte repercussão e exercem, por conseguinte, uma função secundária importante. Ou seja, o passado determina muito mais as minhas condutas e as minhas tomadas de decisão do que o presente. Daí a questão da repercussão, olha só que bacana. Imagina eu falando para você assim: fulano, você lembra aquele papo que a gente teve? Aquele papo que a gente teve há 3 anos, caminhando lá na praia de Marizias? Cara, aquela conversa me marcou tanto. Ela foi tão significativa para mim, até hoje eu lembro daquilo. Olha só. O indivíduo fazendo alusão a algo que o marcou profundamente.
muito provavelmente isso é indício de um caráter mais secundário e menos primário. Ou seja, as coisas que aconteceram te marcam profundamente. Você sabe que existem pessoas que são mais facilmente marcadas pelos acontecimentos da vida. Eu, por exemplo, na terminologia grega dos 4 temperamentos, me encaixo no melancólico. Você sabe, melancólico é um poço de mágoas. É um poço de mágoas. E uma das coisas que ele vai ter que aprender no mundo é não ser corroído por elas. Hoje eu não sou corroído pelas mágoas, mas eu tenho uma caixinha que eu guardo elas direitinho. Bom melancólico que sou. Mas na terminologia desses psicólogos franceses, eu não sou melancólico. Eu tenho um caráter apaixonado. E eu já vou explicar para vocês o que é isso. O Gus está falando, somos nós. Nós são muitas pessoas, viu, Gus? Nem todo mundo é assim. Você tem os indivíduos primários. Por exemplo, meu filho, ele tem um caráter que é composto pelo elemento primário e não secundário. Ele se move pelas coisas que estão acontecendo e não pelas coisas que aconteceram. Pelo temperamento dá para se saber se é primário ou secundário? Joelma, se você está falando dos 4 temperamentos da matriz grega, não. Naquela teoria não se fala de primariedade ou de secundariedade. Nessa teoria que eu estou falando, que foi desenvolvida na França por vários psicólogos, essa teoria ela vai falar de temperamentos, só que vai denominar os temperamentos como caráter, e vai nomear os elementos que compõem o caráter de cada um de nós, ou os temperamentos de cada um de nós. Ou seja, é muito mais profundo do que aquela análise mais superficial, ainda que belíssima, dos temperamentos gregos. Então o primário não fica lamentando o passado. Não, o primário não fica lamentando o passado, em hipótese alguma. Agora, o indivíduo que é primário e que não lamenta o passado, e isso é bacana, ele também corre um risco. O risco de ser menos prudente. Por que é a prudência a mãe de todas as virtudes? Bom, a prudência, a mãe de todas as virtudes, ela é extremamente dependente, entre outras coisas, da memória do passado. Porque as coisas que aconteceram no passado, elas servem de lição para nós. As coisas que aconteceram no passado, elas orientam o nosso caminho. Um indivíduo secundário, ele olha para o passado e olha para o futuro, ele projeta as coisas para o futuro. Mas ele corre o risco também de passar a vida inteira olhando para o passado, projetando o futuro, olhando para o passado, projetando o futuro, olhando para o passado, projetando o futuro. Enquanto ele está fazendo isso, a vida presente está acontecendo e ele, nem tchum. Ele não desfruta da vida. Eu sou um indivíduo secundário. Olha só. Olha só. Eu sou emotivo, ativo e secundário. Emotivo, ativo e secundário. E tendo essas 3 letrinhas, como é que você sabe que você é isso? Porque eu já li vários livros, já estudei muito sobre isso, já fiz todos os questionários possíveis e imagináveis, já me analisei, então eu tenho certeza que esse é o meu caráter ou o meu temperamento, que é chamado de temperamento apaixonado, emotivo, ativo e secundário. Mas você pode ser também um emotivo, ativo, primário. Olha só. E se você for um emotivo, ativo, primário, você não é um apaixonado e você vai ser classificado como colérico. Você pode ser um não emotivo, ativo, secundário. Você pode ser um não emotivo, ativo, primário. Você pode ser um emotivo, não ativo, secundário. Ou
um emotivo não ativo primário. Você pode ser um não emotivo não ativo secundário ou um não emotivo não ativo primário. Então aí os 8 temperamentos, né? Os 8 temperamentos, né, que eu vou ler agora para vocês, bem superficialmente. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eles estão. Olha só. Um indivíduo emotivo ativo secundário, como eu, é classificado como apaixonado. Tem toda uma descrição do caráter apaixonado, né? Se der tempo, eu leio hoje. Emotivo ativo primário, muita emoção, muita atividade, né? E sendo guiado pelas coisas que estão acontecendo no presente, né? É um indivíduo colérico. Um indivíduo emotivo, não ativo, pouco disposto, secundário, né? Sendo movido pelas coisas que acontecem no passado, vai ter a denominação de sentimental. E depois eu leio para vocês a denominação de sentimental. Um indivíduo emotivo não ativo primário é o meu filho, né? Um menino de caráter nervoso. Ah, ele é nervoso, Danuca? Não. A terminologia nervosa não tem a ver com o senso comum, tá? Esqueça o senso comum nessas terminologias, né? Não emotivo ativo secundário, né? É um fleumático. Não emotivo ativo primário é um sanguíneo. Não emotivo não ativo secundário é um caráter apático. E não emotivo não ativo primário é um caráter amorfo. Agora vamos continuar aqui com a explicação da secundariedade e da primariedade. É muito bacana isso, é muito bacana. E assim, dá para eu ser secundário e primário ao mesmo tempo? Não, porque não dá para você ter 1,80 m e 1,50 m ao mesmo tempo, uma vez que isso aqui, o caráter é herdado. É herdado. Agora, vamos lá, olha só que bacana. Isso aqui é a minha natureza. Deus me deu, veio comigo, é de graça. Quando eu era pequenininho, já estava lá, inserido nas minhas conexões sinápticas no cérebro, determinados genes codificados, né, que já conduziam o Marcelo Danukalov para um tipo de caráter emotivo, ativo e secundário. Já estava lá. Então isso é o que Deus me deu. Mas emotividade não controlada, ninguém aguenta. Atividade exacerbada, disposição, né, que nem um siri na lata, ninguém aguenta. E secundariedade também, né, em excesso é terrível. Então eu tive que aprender no decorrer da minha vida, e esse aprendizado é um trabalho árduo que se dá pela educação, a colocar em cima da minha natureza uma segunda natureza que foi trabalhada, que foi conquistada, né, que foi burilada, que foi esculpida. Né? Então, de vez em quando, a minha esposa chega para mim e fala: "Bah, a gente está no show, para de pensar em trabalho, para, depois, segunda-feira a gente vê isso." O que ela está falando? Ela está falando assim: amor, deixe de ser secundário um pouquinho e seja primário. Vamos se divertir. A gente está no show. Olha que legal. Você imagina um marido secundário a vida toda? Nossa, ele nunca vai estar presente. Nem num show, no barzinho, com a esposa, para relaxar um pouquinho. Né? Um indivíduo ativo é sempre bacana, né? Ter um filho disposto, um marido disposto, mas de vez em quando, sabe o que Natália quer? Que eu fique quietinho, fala,
fica quietinho aqui, deixa eu fazer um cafuné, faz um cafunézinho em mim, né? Ou seja, sossega teu facho, né? Caramba, parece siri na lata, né? Ninguém te aguenta, né? É uma energia, uma coisa tão grande, uma disposição que não acaba mais, né? Então olha só que legal, isso é o que eu nasci, isso é presente de Deus, isso é minha natureza, isso é o meu temperamento, isso é o meu caráter, isso é o que nasceu comigo, isso é herança genética, isso é a minha natureza. Sobre ela, uma segunda natureza. Isso é muito bacana. E isso já acaba com aquela bobagem, com aquela besteira, com aquela idiotice de eu sou assim mesmo, o mundo tem que me aceitar, né? E pior ainda, você tem uma quantidade gigantesca de profissionais do comportamento humano, de psicólogos, de psicoterapeutas, que vão estimular você a se autoaceitar. Não, você precisa se aceitar. É aquela loucura hoje, né? A moça é obesa, ela não gosta de ser obesa, ela não se sente bem, ela não tem problema de tireoide, ela poderia emagrecer com apoio psicológico de personal trainer, ela vai no psicólogo, né? E afirma, o psicólogo afirma, você tem que se aceitar, todo mundo é bonito, todo mundo tem a sua beleza, né? E os níveis de colesterol dela lá em cima, né? Estourando, né? Daqui a pouco vai ter problema coronariano, cardíaco. Ou seja, não é porque é natural que a gente vai ter que aceitar. Tem coisas que a gente pode lutar contra. Nosso temperamento é a mesma coisa. Qual temperamento é melhor desses 8 temperamentos aqui? Não tem temperamento melhor e nem tampouco temperamento pior. São maneiras de ser e de estar no mundo. Só isso. Eu vou ler para vocês aqui um pouco mais sobre secundariedade. Olha só que legal. Compreende-se imediatamente pela definição de secundariedade que a vida do indivíduo primário, está sob a dependência direta dos acontecimentos do tempo presente. Isso não significa que ele seja um desmemoriado, que o indivíduo com uma característica mais primária seja um indivíduo sem memória. Não, não é nada disso. Uma coisa é a aptidão para fixar mais ou menos facilmente as impressões do mundo e para reproduzi-las com maior ou menor fidelidade. Isso aí todo mundo pode ter. Outra é a disposição de caráter que consideramos aqui quando falamos de secundariedade. No primário é a excitação do presente, né? A excitação do presente que solicita a memória e lhe pede informações úteis que poderão melhor permitir uma ação conveniente. No caso do secundário, o passado não serve somente para ajudar o presente, predetermina o presente, orienta o presente, esboça-o antecipadamente. O primário submete-se ao que acontece, ao que está acontecendo. O secundário, ao que aconteceu. A atividade do primário tem sempre algo de descontínuo. A do secundário é mais coerente, né? E por que não é descontínuo? Porque o secundário, ele lembra das coisas do passado. Para ele algumas coisas foram boas e outras foram ruins. As boas servem de valor e de critério. Então ele está sempre ali, né? Numa linha mais reta. Não está tão, né, perdido como o primário, que vai para cá, que vai para lá, que vai para cá, que vai para lá, que fica à margem dos acontecimentos. A personalidade do primeiro é mutável, é múltipla, a do primário. A do secundário é profundamente integral. Olha só que interessante. Falar um pouquinho do meu filho, do Noah, né, que eu sempre falo aqui. O Noah, ele é emotivo, ele é não ativo e ele é primário. Tá aqui, ó. Emotivo, não ativo, primário. Ele cai
num temperamento chamado temperamento nervoso. Não vai dar tempo hoje de nós definirmos cada um desses caráteres ou temperamentos. Mas olha que legal. Ele é um não ativo. Sendo não ativo, ele deu um trabalho danado para nós, né? Aqui em casa, um trabalho danado. Porque nós tínhamos sempre que ficar falando para ele. Fazer as coisas, porque ele deixa tudo para a última hora. Porque geralmente é não disposto. Porém, olha só. Ele é surfista, vocês sabem disso. Surfista profissional. O Noah passou a vida inteira acordando tranquilamente às 5 horas da manhã para sair numa tempestade se tivesse onda. Um não ativo não deveria fazer isso. Ah, mas espera lá. Surfar para ele produz emoções muito significativas, né? E as emoções para o indivíduo não ativo servem como um vento que soprará nas suas velas. Olha que interessante, né? Então você vê um indivíduo nervoso, emotivo não ativo primário, se movimentando, fazendo várias coisas, mas muito provavelmente ele está sendo insuflado por emoções positivas. Olha que bacana. Noah começou a trabalhar um tempo atrás com marketing digital e graças a Deus tudo deu certinho para ele. E ele começou a se dar bem logo no começo. Se ele tivesse tido dificuldades de ganhar dinheiro, por exemplo, com marketing digital, as emoções não teriam ajudado ele a se levantar da cama para trabalhar, né, ali no computadorzinho dele. E ele teria que ser muito mais dependente de quem? De terceiros. Então não importa a aptidão de um indivíduo nervoso. Aptidão é uma outra coisa. Você pode ser emotivo, ativo secundário, emotivo, ativo primário, não emotivo, não ativo primário. Você pode ter qualquer tipo de caráter. Mas a gente não está falando de aptidões. Não estamos falando de aptidões. Aptidão eu tenho aptidão para tocar piano? Tenho. Eu tenho aptidão para tocar flauta? Não. Eu tenho aptidão para ser surfista? Tenho. Eu tenho aptidão para ser poeta? Não. Aptidão é uma coisa. Tá? Esses elementos são outras coisas. Você pega um indivíduo emotivo, não ativo, primário, que não tem aptidão, por exemplo, né, natural para alguma coisa, vai ser muito difícil para esse indivíduo se envolver com essa coisa. Porque a falta de aptidão não vai produzir emoções positivas nele, né, que vão ajudá-lo a desenvolver habilidades mesmo sendo não apto, né? Isso acontece, né? No futebol. Vamos pegar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. É um baita jogador, né? Um baita jogador. Mas ele não nasceu daquele jeito. O Ronaldinho Gaúcho já nasceu com uma aptidão. O Ronaldo, né, lá da seleção de Portugal, ele teve que se burilar. Ele teve que trabalhar a aptidão dele também. Então, fora o que a gente herda de elementos que vão gerar ou não tipos de caráteres diferentes, ainda existe as aptidões, que em nós são múltiplas e variadas, mas invariavelmente nascemos com poucas aptidões. Poucas aptidões. Sabe aquela coisa? Filho, você pode ser o que você quiser na vida. Basta querer, basta sonhar. Que bobagem é essa? Que bobagem. Noah, como todas as pessoas do mundo, você deve ter nascido com pouquíssimas aptidões. Tente encontrá-las. A partir daí, tente desenvolvê-las e levá-la ao seu patamar de excelência com muito trabalho. Muito trabalho. Né? E quem sabe assim, se a sorte ainda lhe sorrir, você poderá ser bem sucedido em alguma área da vida. Isso é uma visão muito mais realista, né, da vida do que essa visão romântica, meio tosca, meio blasé, e que muitos pais muitas vezes incorrem em falar para os seus filhos, né, você pode ser aquilo que você quer, aquilo que você quiser, basta sonhar.
Tá? Então, só para a gente terminar aqui a nossa primeira jornada do ano de 2023, aonde nós estamos começando a nos aprofundar um pouquinho mais na questão da análise do caráter, né? Diferente dos temperamentos de origem grega, melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo, nós estamos numa outra matriz, numa matriz que foi desenvolvida 2.600 anos depois, mas que leva em consideração tudo que aconteceu atrás, né? E essa matriz, ela propõe que nós nascemos com não 4 tipos básicos de temperamento, mas 8. Quais são eles? Apaixonado, sentimental. O sentimental é o melancólico da matriz grega, tá? Apaixonado, sentimental, colérico e nervoso. Fleumático, sanguíneo, amorfo e apático. Ficará gravado sim, Abraham, tá? Todas as minhas lives ficam gravadas, mas a gente tá deixando aqui no Instagram por 2 ou 3 dias e depois a gente sobe para o YouTube. Eu tô dando uma implementação lá no YouTube, todas as lives da jornada, né, a sua terapia de choque semanal que foram feitas no ano passado, elas subiram para o YouTube. Ah, qual é o YouTube? Marcelo, com 2 L's, Danukalov, tá? Tá tudo lá. São 22 lives da jornada do ano passado, né? E todas desse ano vão subir para lá também. Tá? Temperamento amorfo ou caráter amorfo. Olha só, a Edilma está perguntando. O amorfo, Edilma, é o indivíduo que nasceu não emotivo. Parece que não tem emoção, mas tem, né? Mas tem. Não ativo, pouco disposto e ao mesmo tempo primário, muito mais seduzido pelo que acontece do que pelo aconteceu. Eu vou ler então a definição do amorfo, pelo menos, tá? Disponíveis, conciliadores, tolerantes, mas tolerantes por uma certa indiferença, tipo, dane-se, não fede nem cheira, né? Mostram muitas vezes uma obstinação passiva muito persistente, obstinação passiva, não faz, não vai fazer, e não está muito afim mesmo de fazer nem amanhã, nem depois e nem nunca, talvez, né? No conjunto, são aqueles de quem se diz que tem bom gênio, que você convive na boa, né? São tranquilos, negligentes, inclinados à preguiça, são inimigos da pontualidade, são indiferentes ao passado, mais ainda que ao futuro, vivem no presente porque são primários, né? Tem quase sempre aptidão para música e para o teatro. O valor dominante dos amorfos, o prazer. Vão buscar sempre o prazer. Agora, olha só que interessante. Vamos imaginar que você faça o teste, tá? E você veja que você é um não emotivo por natureza, um não ativo por natureza e um primário por natureza. Esses 3 primeiros elementos já vão te classificar nos 8 tipos de caráteres ou temperamento, beleza? Aí você lê essa definição aqui, você fala, alguma coisa bate, outra não. Outros vão falar, nossa, bate tudo, né? Pois é, porque existem diferenças entre os amorfos. Agora eu vou falar um monte de coisa que vocês não conhecem, porque eu não expliquei aqui, vou explicar nas próximas lives, tá? Eu posso ser um amorfo estreito. Você pode ser um amorfo amplo, tá? Aí a gente está analisando um 4º elemento, que é a amplitude do nível de consciência. Eu posso ser um amorfo Marte, né? Um cara mais aguerrido e que gosta
do combate, do embate. Você pode ser um amorfo Vênus, mais voltado para o apaziguamento, para a turma do deixa disso, né? Eu posso ser um amorfo ávido, você pode ser um amorfo não ávido. Eu posso ser um amorfo terno, você pode ser um amorfo não terno. Eu posso ser um amorfo que tem interesses sensoriais, você pode ser um amorfo que não tem interesses sensoriais. Eu posso ser um amorfo que tem e nutre uma paixão intelectual qualquer, e você pode ser um amorfo que não nutre paixão intelectual, né? Então esses 9 elementos, né, eles vão compor toda a base da nossa personalidade. Mas vejam vocês, não é tão simples como, o indivíduo é fleumático, né? O indivíduo é melancólico, o indivíduo é sanguíneo, né? E olha que a teoria dos 4 temperamentos, por si só, mesmo tendo 2.400 anos, 2.500 anos, ela é riquíssima. Ela é riquíssima. Então vocês imaginam o que tem de coisas que foram produzidas pela filosofia e pela psicologia depois dessa teoria? São coisas incríveis, né? Então, estejam presentes aqui na quarta-feira que vem, né? Eu vou dar continuidade, eu vou explicar para vocês o que vem a ser a amplitude de campo de consciência, né? Estreiteza, né? Ou a amplitude, como que isso faz uma diferença enorme no caráter herdado, na nossa natureza. E eu vou explicar também um pouquinho mais sobre a polaridade. Polaridade Marte, mais guerreira, mais aguerrida. Polaridade Vênus, mais apaziguadora, né? É claro, esses bate-papos eles vão ser mais superficiais, é só para dar um gostinho para vocês, né? Mas saibam que daqui a pouquinho eu vou estar aí oferecendo um curso bem bacana que vai além dos temperamentos, além dos 4 temperamentos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes de terminar a live. Teve pessoas que me perguntaram algumas coisas. Se a live vai ficar salva, vai sim, né? 2 dias aqui, depois sobe para o YouTube, né? Ó, o Ricardo falando, né, que conhece esses temperamentos que a gente está falando, e que ele é amplo, Marte e terno, né? E que é colérico emotivo, ativo, primário. Bacana. Viajando aqui nas ideias, são 4 estações, 4 elementos: terra, fogo, ar e água, 4 temperamentos. É daí mesmo que surgiu, né? Onde tem esse teste? Esse teste começou com os psicólogos franceses. Não é tão fácil de conseguir, viu, Karina? Você tem livros antiquíssimos que são difíceis de serem encontrados, né? Você encontra de vez em quando os livros do Lessene na estante virtual, mas eles são caríssimos, né? Mas vai me acompanhando aqui que devagarzinho eu vou dando mais informações, né? Doutor, a maioria dos filósofos e vários estudos são feitos em 4 instâncias, se podemos chamar assim. Não entendi, Nayara, né? Nesse caso entra o aporte. Joelma, não estamos falando de aporte aqui, tá? Aporte é um termo muito utilizado na análise dos 4 temperamentos de matriz grega, tá? Aqui a gente está numa outra matriz. Então é isso, turma. O Nailson aqui. Nilson, parabéns, doutor, pela excelência na didática e fixação de ideias. Muito obrigado, Nilson. Obrigado pela tua presença, tá? Então é isso, turma. A gente... olha só, um abraço para a Natália pelo Dia das Mulheres. Amor, olha só, né? Edilma tá lembrando aí do Dia das Mulheres, né? Que esse Dia das Mulheres, a feminilidade, a doçura, a meiguice, né? E a fortaleza das mulheres, né? Possa ser bastante valorizado, e que essa coisa de empoderamento, né? Não tenha tanta força assim, né? Afinal de contas, não somos inimigos, homens e mulheres, né? Homens e mulheres têm naturezas distintas e foram feitos para fazer coisas que o sexo oposto não pode fazer, né? Ou seja, minha querida esposa, né, é mulher e faz coisas que eu não consigo fazer. E eu sou homem, faço coisas que ela não
consegue fazer. É isso aí, parabéns a todas as mulheres, viu? Minha esposa tá aqui, dando um alôzinho, tá? Obrigado, beijos, turma, a gente se vê na quarta-feira que vem. Valeu! E quem quiser fazer o curso de formação em Filosofia Integral Aplicada Clínica e a Orientação Filosófica, lá na bio tem informações, beleza? Valeu, tchau, tchau!